assim, quais são essas prisões do ser humano? Varna. Varna significa dever sagrado, ou seja, na Índia a sociedade ela é dividida por castas, né? Então cada casta seria assim, cada casta tem um dever sagrado que seria o seu Varna, né? Então, aqui no Ocidente a gente já não usa muito esse linguajar de Varna, porque a gente tem, na verdade, a gente ainda não tem muito bem essa ideia de dever sagrado, né? Como na Índia existe o dever sagrado, se você é um Brahma, você tem que estudar a literatura védica, se você é um kshatriya, você tem que ser guerreiro, se você nasce numa casta mais pobre, você tem que servir a sua vida toda, é um determinismo, né? Você não consegue sair daquilo. Você nasceu dentro daquele núcleo familiar, então você vai ser aquilo o resto da vida. É um determinismo realmente baseado nas castas, né, que definem a sociedade indiana. Então também tem o Dharma, que seria a retidão ou o dever sagrado. São as ações, o Dharma, ele tem a ver com as ações impostas pelo seu dever designado, ou seja, você nasce em determinada casta, né? Então você já tem ali, você já tem um destino certo. Então o seu Dharma é servir ao seu Varna. É bem confuso, mas eu vou tentar explicar isso de forma mais fácil. Se eu nasci em determinada casta, vamos dizer, se eu nasci nos Brahmanes, que é a cúpula maior que tem dentro das castas dentro da Índia. Então, o meu Dharma é estudar a literatura védica, e é o meu dever sagrado, eu não vou fazer mais nada na minha vida a não ser isso, né? Então, outro ponto também muito importante é o karma. Agora, o karma, ele é entendido por nós ocidentais, muitas vezes, qualquer problema que a gente tenha na vida, ou qualquer coisa que aconteça, a gente já faz assim, é karma, né? Mas karma significa ação, produzir atividade. Então, assim, as atividades toda e qualquer atividade pode gerar um karma, porque é uma ação que você pratica. Agora, se essa atividade for boa, certamente o seu karma vai ser positivo, porque a sua ação é positiva. Agora, se você tiver uma determinada ação negativa, então certamente também o seu karma vai ser negativo, porque o karma quer dizer exatamente resultado da ação que você praticou. Agora, dentro desse aspecto do karma, existem duas questões que são muito mais importantes do que prontamente o karma, que seria o quê? A karma, que é ausência ou renúncia de atividade, que são os grandes yogis, eles não produzem karma porque eles ficam em estado de contemplação, né? Eles ficam inativos, eles não têm nenhum tipo de ação, eles estão ali somente meditando, então eles não produzem ação, consequentemente não produzem karma, né? E existe também o vikarma, esse é o mais importante. Por que o vikarma é mais importante? Porque o vikarma tem a ver com agir consciente. Você age pelo conhecimento, você não age mais, se a gente for trazer agora para o mentalma, Jean, é como se eu dissesse assim para você, você não age pelo primeiro impulso, né? O primeiro impulso seria o karma, é a ação que eu estou produzindo. Mas quando eu ajo pelo vikarma, eu tenho um impulso, eu racionalizo o impulso pelo conhecimento que eu tenho, e eu ajo de acordo com o conhecimento que eu tenho, e não mais somente pelos sentidos, ou pela sensação, ou pela emoção, ou pela raiva, seja pelo que for, tá? Você poderia passar mais um, por favor? Pronto. Então, assim, a gente tem as prisões, né, que eu acabei de falar, que aprisionam o ser humano, mas também a gente tem os instrumentos que a gente pode usar para poder se libertar dessas prisões que eu acabei de falar. Quais são eles? Os principais instrumentos que a gente tem.
A gente tem os sentidos, que são as sensações, emoções, os desejos. Esses órgãos do sentido é onde a gente conhece o mundo e onde a gente atua no mundo, né? A partir do que a gente sente, a partir do que a gente pensa, a partir do que a gente quer, né? Tem a mente, né? A mente, normalmente, ela é agitada, ela é nervosa, ela tem vários pensamentos, né? Então, assim, mas tem a técnica de que, se você se colocar fora da mente e você começar a observar esses seus processos mentais e emocionais, então você consegue, porque, na verdade, não é questão de controlar a mente, é questão de gerir a mente. Porque, assim, você não consegue deixar de pensar. Mesmo em estado de meditação, só aqueles grandes yogis conseguem estar no estado meditativo na ausência total de pensamento. Mas nós ocidentais, primeiro, que a gente não tem muito a técnica, né, de fazer uma meditação profunda ao ponto de não gerar pensamento. Então, o pensamento vem. Então, você não consegue controlar. Agora, você consegue gerir. Então, a gente também vai falar a respeito de como é que você vai fazer para poder gerir os pensamentos, as sensações e as emoções, para que você possa entrar num estado mais profundo de meditação, tá? Então, outro instrumento que o ser humano tem é o intelecto, que é o raciocínio, o entendimento. O intelecto deve decidir, a mente deve cumprir a resolução tomada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você tem um impulso, que esse impulso veio através de uma sensação, ou de uma emoção, ou de um desejo, a sua mente vai fazer com que você fique agitado, nervoso, preocupado, ou que você sinta o desejo por algo, mas você tem que usar o seu cérebro, o seu intelecto, o seu conhecimento, para poder gerir isso que está vindo de você, de forma que faça com que a sua mente aceite a decisão que você tomou de forma racional e não que foi só motivado pelas emoções ou pelo desejo. Eu não sei se eu consegui ser clara, Jean. Por favor, você me diga se você achar que precisa de mais alguma explicação nesse sentido. Está muito bem claro, e até a gente fica olhando ali para a tua definição, né, que o ser humano tem esses instrumentos. O ser humano ele está, então, numa categoria acima dessas manifestações, né, questão dos sentidos, a mente, só que a gente não consegue realmente colocar isso, talvez, subordinado àquela essência humana, né? Acho que fica essa pergunta para você. Porque assim, o primeiro impulso, ele vem sempre dos sentidos, né? É a forma como você conhece o mundo e a forma como você atua no mundo. São os órgãos dos sentidos. Tato, paladar, boca, ouvido, olhos, né? E mãos é onde você sente. Então, tudo isso são os seus sentidos. Então, a mente é a projeção em forma de pensamento, sensação, sentimento, está aqui tudo na mente. E o intelecto é você pegar a emoção, racionalizar aquela emoção e transformar ela num pensamento, porque o pensamento é a emoção racionalizada. Então, se o ser humano ele é movido somente pelos órgãos do sentido e pela agitação e pelos desejos da mente dele, é sempre ação e reação. Aí gera karma. Porque você está produzindo ação. Então, claro, gera karma, desde que a sua ação seja negativa, consequentemente vai ter um resultado negativo. Se você tem uma ação positiva, você vai ter um resultado positivo. Então, não gera karma. Agora, aquele slide anterior, o que é que eu falei? Que era o que era mais importante. A gente vai chegar à definição por que eu trouxe para vocês o que é Varna, o que é Dharma e o que é Karma. E por que eu coloquei ênfase em cima do Vikarma, que seria o quê? A ação consciente. Quem é que faz a ação consciente? É o cérebro. A mente não pode fazer uma ação consciente, porque ela é movida pelas sensações, pelos desejos, pelos impulsos, pelos pensamentos repetitivos. Quem é que gere tudo isso?
Quem tem a capacidade de gerir tudo isso é o seu cérebro, é o seu intelecto, é a sua razão, é o seu senso crítico, que pode gerir os órgãos do sentido e a sua mente. Gerir, né? Depois os grandes yogis, e a gente também, com a prática, a gente pode até controlar, mas no início a gente consegue gerir. Não consegue controlar de imediato, a não ser que você já tenha uma prática muito grande, já tenha um conhecimento muito grande, um autocontrole muito grande, para que você possa, de imediato, já controlar.